Bom, vamos lá. Tentar falar o que me lembro desde quando comecei no jiu-jitsu, com 4 anos de idade. Eu sei que me lembro que eu tinha um coleguinha. Primeiro eu comecei sozinho em si, aí depois apareceu um colega, que eu não sabia o nome dele na época, em si, que era filho de um amigo do meu pai. É só para a turma ter um breve relato. E quando eu comecei, de onde eu vim, né? Esse menino pequeno era filho de Dr. Teixeira, em si. Aí treinava, de vez em quando o Dr. Teixeira ia treinar com o mestre Biuso, pegar algumas dicas com o mestre Biuso. O Dr. Teixeira tinha voltado para o Budô. Eu montava uma academia em casa em si. Cheguei a ir lá dar uns treinos quando era criança, assim. Criança que eu digo assim, era jovem, né? E essa foi a partezinha que eu me lembro quando, acho que eu devia ter meus 5 anos, 6 anos, por aí, coisa desse tipo. Essa parte. Teve um período também, não sei quem teve a oportunidade de andar com o mestre Biuso, os campos onde ele ia. Aqueles filhos dele que ele tinha carinho, ele gostava de dar uns cascudos. Dar uns cascudos desse jeito. Dando só um breve relato, né? Turma que não me conhece, chegou a me conhecer. Meus kimonos eram feitos de saco de açúcar em si. Minha mãe de vez em quando costurava alguns saquinhos que tinha ou saco de açúcar ou saco de farinha. Eram os kimonos. Quem tinha kimono bom naquela época era a galera que realmente tinha condições de estar comprando. E aí fui treinando com o mestre Biuso. A gente treinava de tudo. Quem já foi aluno do mestre Biuso já sabia. Sempre treinei de tudo, tanto soco, chute, pancada, agarra em cima, levar pro chão, de todo jeito. Treinava de tudo, tudo. O velho sabia muita coisa, o mestre Biuso sabia muita coisa. Nesse ponto. Participei sim de muitas competições naquela época, sendo que a única coisa que era válido naquela época era aquelas medalhazinhas, honra ao mérito, aquelas bichinhas pequenininhas. E você ralava que sua peste para você participar de uma competição. No máximo tinha uma competição ao ano, 2 estourando. Que era só, às vezes não era nem essas competições daqui, às vezes era só o Norte-Nordeste, o estadual, todo esse tipo que tinha. Ou academias internas, né? Dentro das academias, competições internas dentro das academias. Aí foi se passando. Aí quando eu já estava um pouco mais velho em si, acho que eu já devia ter, em média, me lembro, data assim. A gente nunca batia foto, dificilmente relatava essas coisas desse tipo. Eu já treinava há muito tempo. Quando começou aquelas brigas de Bunny começar a levar a galera, né? Eu não sei se realmente partiu dele na época. Levava a galera na praia para testar essa galera, se o jiu-jitsu deles era bom. Brigar com a galera ali na praia ali. Ele já treinava, já era graduado de uma certa forma. Quando não era graduado no MMA, que mestre graduava no judô. Quando era no judô, era no jiu-jitsu. Aí treinei Bogolã, alguma coisa assim com o mestre Biuso. Ele tem que buscar esse treinamentozinho fora, que é a partezinha só bem suave, de trabalhar suave, só de quedas, coisas desse tipo, voltado para isso. Treinei. E aí, quem treinou também algumas coisas. Aí foi chegando essa turma mais
um pouquinho mais velha, que foi Keké, aí foi Hermes, Herbert, aí foi chegando essa turma aí. Mas eu era daquela turma antiga que Manelzinho treinava com ele. A metade da minha família treinava com o mestre Biuso. E fora os outros da família que tinha Diabo Louro de Pernambuco. É meu tio segundo, da parte do meu pai. Nesse ponto. E já vinha da família, todinha a tradição da família. É lógico que meu pai, qualquer pai que é uma gente, tem filho, a gente joga logo no tatame. Então, foi isso. Aí foi isso que aconteceu em si. E cheguei a conhecer Ricardão naquela época, Marcelo Tigre, que era Marcelo Alemão também. Aí cheguei a conhecer tanto o Ricardão, depois que ele teve os dois filhos dele, botou os filhos dele para treinar também, os moleques foram desenvolvendo. Eu sempre fui na minha. Então. Nunca fui de estar em festa, em clube, em briga, coisa desse tipo, não. Para estar me demonstrando. Às vezes, quando começou aquelas brigas daquela época, eu me lembro muito bem que eu escondia meu kimono dentro da bolsa, para já não demonstrar que treinava em si. Porque quem treinasse naquela época jiu-jitsu em si, hoje não, hoje tá bom demais. Quem treinava naquela época era vagabundo. Quem fazia esse tipo de arte marcial era vagabundo. Porque a turma realmente marginalizou. Não teve um período aí que as academias vinham brigando uma com a outra. Ainda teve um problema aqui quando chegou a combate e aqui Mura, não sei quem começou aí, teve uma rivalidade na época. E assim foi se passando o tempo em si. O mestre veio falecer logo em seguida, depois que entrou o ano 2000 em si. Antes do ano 2000 eu tinha montado minha academia, uma academiazinha na Zona Norte, já era faixa preta já, acho que 2º ou 3º grau já, isso 99 já, por aí. Aí também não ligava muito para esse tipo de graduação, de faixa, coisa desse tipo. Aí de vez em quando eu me visitava mestre Biuso, ele estava morando em Parnamirim, Nova Parnamirim, para Bando de lá. Teve meio doente. Aí foi amputado uma perna. E assim foi se degradando cada vez mais. Aí veio a falecer por meado entre 2009 para 2011, por aí. Não sei a data exata, não me lembro da data exata em si. E por aí foi. Aí fui embora treinar com um dos primeiros alunos dele, que era mestre dele também, né? Que foi um dos primeiros mestre Biuso. Biuso veio do Mitsuri Maeda. Treinava com Mitsuri Maeda. Aí é tanto que ele abriu a Academia Maeda em homenagem ao próprio Maeda em si. E eu quis muito que ele me repassasse para mim dar continuidade. Mas ele tem muito mais afinidade com Tibério, Botijo, essa galera também treinava com a gente. Ele tem muito mais afinidade. Eu era criança, não era menino. Tibério e Botijo era um pouco mais velho, o pessoal voltado para a área militar. Aí tinha mais afinidade com eles, mas ele gostava. Teve um período também que meu pai não tinha condições para estar pagando a academia em si. E se tinha, eu não sei. Mas eu sei que eu cheguei pro mestre, entrei em um acordo com o mestre, que eu disse a ele para mim limpar o tatame. Que eu ficava limpando o tatame, limpando a academia. Limpava os vidros da academia, que aqueles vidros da academia eram sujos, que só a peste de vidro. Isso quando ele já estava ali no sindicato do rodoviário, eu já era bem velho já ali.
Mas quando queria continuar treinando em si, não parar não. E assim, a galera que tinha condições de estar pagando exame de faixa, ia pagando exame de faixa. Eu não tinha condições para estar pagando exame de faixa. Ficava esperando o mestre realmente me conceder a faixa, o diploma, essas coisas desse tipo. Esperando essa partezinha aí dele. O que eu for me lembrando aqui, eu vou estar passando aqui. Vou ficar como um relato em si. Aí pronto, se passou esse período todo. Treinava com o mestre Bill, de vez em quando aparecia uma turma lá para fazer uma visita. O mestre Bill tinha umas histórias de dizer assim: Fabinho, ó, não machuca o rapaz não, viu? Aí ele fazia assim, depois fazia assim quando o cabo não estava olhando. Que era para mim estourar o cara. Aí ele deve ter feito isso com essa turma aí, quem conheceu o mestre Bius. O mestre Bius era surpreendente. Aí eu passei a treinar de acordo com o meu pai, né? Já treinava com o mestre há muito tempo. Já conhecia desde as antigas. Mestre Bius. Meus tios já treinavam também. Um parentesco meio atravessado, não sei dizer o como. E por aí foi. Meus irmãos tudo treinavam. E eu era, bem dizer, o caçula, né, da família. E eu não queria ficar para trás. Hoje todos eles pararam e eu continuei de continuidade. Nunca parei. Sempre tive treinando, sempre tive dando meus bolinhos, sempre tive meus alunozinhos reservados. Sempre busquei o conceito de respeito, disciplina. Essa metodologia que o mestre Bius ensinava muito. E os treinos da gente não é como os treinos de hoje em dia, não. Os treinos pancada mesmo. Sinistro. Tinha sexta-feira que o mestre Bius apagava a luz e cada um era por si, era pega e peia. Era uns treinos gostosos. Quem já foi aluno de mestre Bius deve conhecer isso aí. Eu creio que por aí foi se passando o tempo. Fui para Recife, treinei em Recife. Tive com o mestre Vasco Bento no Rio de Janeiro. Tive com Aldair Júnior. Mestre Aldair, hoje é mestre Aldair Júnior, mestre de judô também. Não é daqui, é de Minas Gerais. Uma excelente pessoa. E agora estamos aí. Tô fazendo parte. Nunca quis fazer parte da federação daqui, porque antigamente quem puxava a federação daqui era mestre Bani. E um negócio que eu não gostei de mestre Bani na época, teve um período aí que ele veio dizer que ele pode ter botado para ser reconhecido dentro do estado, se eu conheço. Porque o mestre Bius também era reservado na dele. O mestre Bius dava aula para o guarda municipal, dava aula para a PM, dava para o civil, dava o que fosse, dava aula para todo mundo. Sendo que ele não era envolvido com essa turma de estar divulgando o jiu-jitsu dele. O mestre Bius. Acompanhei muito ele lá no quartel. Era um dos cobaias. Para mostrar os exercícios à galera. Era um dos cobaias. Aí teve... Deixa eu ver se eu lembro mais alguma coisa assim de pedaços que vem só flashes. Pronto. Teve uns períodos aqui que também tive na Combate Real. O mestre Bilson ainda estava vivo. Fiz uma espécie de filiação com o Rodrigo na época. Como se eu tivesse me filiado a Combate. Fazer parte da Combate Real em si. Fiquei um bom período na Combate.
porque eu tinha que realmente montar a partezinha da federação, e a federação só tinha ou a federação uma outra, né, que era voltada para outro lado, e tem essa partezinha que era Brasília de Jiu-Jitsu. Depois quem ficou à frente disso aí foi Gustavo Maguinho, no período antigo. Isso já era preta rádio e divisa alta já, para você ter ideia nesse ponto. E a galera sempre teve respeito por mim, sempre foi uma galera boa mesmo, tranquilo. Quando falava de mestre Bius, a galera tinha um amplo respeito pelo mestre. Aí não tinha parede, não. Não tinha parede. Aí os meninos passaram em concurso, Rodrigo, Gustavo. Aí foi deixando a federação do lado, aquele negócio todo, e foi se desfazendo a Combate Real. A galera foi se afastando em si. Aí pronto, busquei outra federação. Aí montei, já tinha academia na Zona Norte. Aí busquei a federação, que eu nunca saí, Federação do Jiu-Jitsu Tradicional, que era do mestre Zé Gomes, que vem do lado de trás de Ivan Gomes, grande lutador. Aí voltei para a Federação do Estado do Rio de Janeiro, o mestre Vascon Bento. Pronto. Fiquei um bom período com eles. Aí o Sensei Fábio montou a federação daqui. Recebi o convite pelo um ex-aluno meu, que era o Sensei Sueldo. Recebi esse convite para participar da federação. Aí a gente tinha uma intriga na época, não intriga, né? Porque eu nunca tive raiva de ninguém, nunca me importei com isso aí, nunca saí discutindo com ninguém por causa de jiu-jitsu. E nunca quis me engrandecer em termos de faixa, nada disso não. Eu acho que às vezes o conhecimento e a humildade vale tudo. E eu tenho esse caráter em termos de querer sempre ensinar a doutrina do samurai. Não tem para que você tá se esquentando com o que os outros pensam. Se quem domina seus pensamentos é você mesmo. Então, nunca me preocupei com isso não, nesse ponto. É tanto que hoje em dia o tempo é que fala tudo, o tempo é o que diz, o tempo é que fala. Aí pronto, me filiei à academia de Sensei Fábio Pires, que antigamente era SAIS em si. Eles me receberam de coração aberto. E passei a fazer parte dessa família que, pô, tem um respeito. Nunca gostei de estar de professor para professora, não. Tenho o maior respeito pelos meninos, por todos, por Sensei Fábio Pires. Sensei Fábio Pires, principalmente, nunca tive raiva dele. Hoje eu tenho um respeito muito maior, é um camarada de caráter, porque o cara vai chegar e assumir coisas, falar na cara, é um cara de caráter. Então é um cara que eu tô com ele e até ele dizer assim, olha, quero mais você aqui não. Então pronto. É um cara tampa mesmo que eu acho assim, sinceridade pra mim vale tudo dentro dessa arte que é o jiu-jitsu. Essa turma tem muito creontagem. É creontagem mesmo. Hoje para mim é uma satisfação fazer parte dessa turma. Ontem foi um dia honroso em si, para receber minha graduação de jiu-jitsu brasileiro. Já sou graduado em jiu-jitsu tradicional, tenho um grau um pouco mais elevado no jiu-jitsu tradicional em si, mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso aqui é o jiu-jitsu brasileiro, que faz parte disso aí, que é Made in Brasília, né? Jiu-jitsu. E o que eu tenho a dizer aqui, muito obrigado, Sensei Fábio Pires, por essa honraria
de fazer parte dessa família que agora é equipe Fábio Pires. Não tem, pra mim não tem uma satisfação melhor que estar com essa turma aí. Porque não é todo mundo que tem caráter, entendeu? Para ter caráter, meu filho, às vezes você pode ter a graduação maior que for, não tendo caráter. E às vezes um branquinha tem muito mais caráter do que certas faixas pretas, viu? Aí eu acho que tem muito faixa preta que não me conhece das antigas, aquele negócio todinho, e acha que o juiz veio agora de Bani pra cá. Nada. O juiz dentro do estado do Rio Grande do Norte, meu filho, veio da década de 50, 45, por aí. Época que meu pai já treinava quando era menino. Pra você ter ideia, eu comecei a treinar em 79. 79, meu filho. 46 anos de jiu-jitsu. Tem 31 anos de faixa preta. Para quem não me conhece, nesse ponto. E dentro do jiu-jitsu, fiz várias outras atividades em si. Várias apresentações nos interior. Tinha um camarada chamado Lio, que vivia levando a gente para uma marmelada. Aí a gente dava uns saltos voadores, dava uns pulos mortais, uns negócios doidos, pulava por cima dos cabos, aquele negócio tudinho. No período já de Keké também era um saltador bom danado. Os cabos bons, Hermes. Só Hertes. Sempre confundo o nome deles dois. O menino também saltava. Sendo que o outro irmão deles sempre tem problema na coluna. Ficava meio difícil para ele estar saltando. Pois é, o que eu tenho a dizer aqui, estamos virando outra página agora. Obrigado, Sensei Fábio, por me dar essa oportunidade de ser o mestre da nossa federação do estado do Rio Grande do Norte em si. Venho aqui agradecer a todos os professores do estado do Rio Grande do Norte. E vamos deixar, a gente não tá mais criança daquela época não. Deixar a rivalidade do lado, é como os mestres falou, muitos professores falaram aí. Ninguém é melhor do que ninguém. E eu tô aqui, nunca quis humilhar ninguém, nunca quis passar por cima de ninguém. Simplesmente sempre fui só eu. Nunca cheguei para esfregar na cara de seu ninguém. Aquele negócio, eu não preciso disso aí. Tenho muita testemunha. Quem conhece Mestre Bios das antigas, quem veio lá de trás, tem muitas testemunhas. Eu acho que a maioria desses meninos não era nem nascido, para ter ideia. Tem muitos deles que não tem nem a idade da minha faixa preta, para ter ideia aí. Então, certo? Venho aqui dar um abraço a todos aí. Agradecer o nosso mestre Rodrigo Grace em si, por essa honraria que veio aqui nos prestigiar e me prestigiar principalmente com a faixa coral dada pelo Grace. Infelizmente meu pai não está presente, o mestre Bius não está presente, mas faz parte da linhagem, certo? Essa faixinha aqui, ó, tenho orgulho dela, viu? Recebi da mão do mestre Bius essa faixinha, isso mesmo. Que Deus abençoe a todos. Espero um dia ter saúde realmente, para continuar com saúde, para pelo menos dar um bolazinho, dar um pegazinho nessa galera aí, pra gente se sentir. Galera que ainda não bolou comigo aí, essa galera das antigas, quiser dar um bolazinho comigo assim, só na suavidade, só na manhã mesmo, aí pra ver que eu tô velho, mas ainda aguento o trancozinho aí de pelo menos um minutinho de bola, só na suavidade. Com respeito a todos os